Olá pessoal, aqui começa a nossa segunda videoaula da disciplina de Biologia. Na última aula nós falamos sobre a evolução, a origem dos seres vivos, as teorias que descrevem a origem da vida, os teóricos. E nessa videoaula nós vamos falar sobre a adaptação dos seres vivos. Mas o que é a adaptação? Adaptação é todas as características que adequam aos seus possuidores a algo. Geralmente, são ditas adaptativas e permitem que os seres vivos desenvolvam uma certa harmonia com o ambiente, ajustando-se assim para a sua sobrevivência em um determinado local. Algumas adaptações têm relações com fatores não vivos do ambiente que outras dizem respeito a adaptações com outros seres vivos. E como acontece essa adaptação? Ela não acontece ao longo da vida do indivíduo. Ela faz parte de um processo denominado de evolução. Então, a questão da adaptação não ocorre durante a vida do indivíduo. Ou seja, se um organismo ele vive 30 anos, a adaptação dele vai ocorrer durante esses 30 anos. Não, essa adaptação ela ocorre decorrente do tempo da evolução dos descendentes até a origem desse indivíduo. E essa adaptação desses indivíduos se dá por meio da questão da biodiversidade, que é o conjunto de todos os seres vivos, onde um vai se relacionar com o outro e com o meio onde ele vive. E ele diz que a vida de cada ser vivo depende de outros seres vivos. E esses seres vivos eles se encontram dentro de um ecossistema, que é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de uma determinada região. E os fatores vivos são os organismos que compõem uma comunidade biológica, e os fatores não vivos são o ar, a luz, o solo. E esses organismos eles vivem em um lugar que é chamado de habitat. Num determinado ambiente, cada ser vivo tem um espaço próprio onde vive, que é o seu habitat. E esses seres vivos dentro desse ecossistema, junto com outros organismos no seu habitat, têm as suas adaptações. Por exemplo, o leopardo da neve, o habitat dele são as montanhas dos Himalaias, região fria, e ele caça até aos 5.500 metros e desloca-se sobre a neve. A sua característica é a pelagem espessa e longa por causa do frio e as patas longas para não se enterrar na neve. Então, foi uma adaptação que esse organismo teve nessas regiões frias para ele sobreviver. O texugo, o habitat dele vive nas florestas da Europa. Como característica, ele tem as garras compridas e afiadas para escavar tocas e galerias subterrâneas. Então, para sobreviver em determinada região, como o texugo ele sobrevive mais no subterrâneo do solo, então o seu organismo se adaptou a algumas estruturas para ele conseguir sobreviver a essa condição. A adaptação aos fatores não vivos está determinada pelas baixas temperaturas, como a gente viu do leão da neve, e ambientes com pouca água, por exemplo, como os cactos no sertão. Adaptação em cadeias alimentares, que são os animais herbívoros que comem plantas, os carnívoros animais e os onívoros que comem tanto animais quanto plantas. Adaptação ligada à alimentação. A gente sabe que existem determinados organismos que a adaptação dele ao determinado ambiente ou situação que ele é colocado ao longo da sua evolução, da sua espécie, sobreveio várias adaptações no corpo. Por exemplo, o tamanduá-bandeira, por exemplo, ele não se alimenta de plantas, ele não se alimenta de animais maiores. Ao longo da sua evolução, o seu organismo se adaptou morfologicamente
para ele se alimentar somente de pequenos insetos, como formigas e cupins. E esses pequenos insetos, eles vivem no subsolo, abaixo do solo, que é onde eles cavam os seus ninhos, fazem as galerias. E aí, para ele conseguir se alimentar, ao longo da evolução desse animal, a estrutura que mais se desenvolveu dele foi a língua. A língua de tamanduá-bandeira pode chegar até 2,5 metros de comprimento. Então, no orifício ele às vezes ele escava com as unhas, porque ele também tem uma unha grande, adaptável, também tanto para defesa como para alimentação. Ele escava, faz um buraco nesse ninho de cupim, e aí, com a língua ele vai metendo a língua, e com a língua cheia com mucosa ele vai capturando, e assim ele vai se alimentando. Assim como são os beija-flores, e dependendo da flor que se encontra naquele ambiente, tem beija-flores que tem um bico bem comprido e bem fino, tem beija-flores que tem o bico curto, tem um beija-flor que já tem um bico de tamanho médio, mais grosso, assim como alguns insetos e artrópodes também. Adaptação e sobrevivência a predadores, que, por exemplo, tem animais, por exemplo, como o porco-espinho, que ao longo do seu corpo ele é coberto por esses espinhos, que quando um predador ataca ele tem um mecanismo que solta esses espinhos que ficam presos na boca do seu predador, fazendo com que ele possa se empreender fuga. Assim como algumas plantas, como a roseira, ela tem um espinho que é um mecanismo de defesa também. A adaptação relacionada à propagação da espécie, que algumas espécies elas se adaptaram ao longo do tempo para conseguir se reproduzir, perpetuar a sua espécie em determinado ambiente. Por exemplo, algumas plantas e flores adaptaram para se reproduzir por meio de polinização por inseto, por aves, por mamíferos como morcego. Então, elas adaptaram as suas condições, por exemplo, a um cheiro bem mais acentuado para chamar a atenção de determinada borboleta, de determinada mariposa, ou então o néctar sendo mais doce. E tem plantas que elas se adaptam a algumas estruturas, por exemplo, como essa daqui, que na ponta, aonde ela toca, sendo um animal peludo, ou até mesmo a gente quando anda no mato, na calça, ela gruda, e aí aonde você tira, ela vai cair naquele chão, e ali ela vai germinar e vai se reproduzir, que ela é por disseminação. Assim como tem outras plantas que elas adaptaram estruturas para sua reprodução, para disseminação pelo vento. E também ocorre a questão da adaptação dos seres vivos por meio da interação entre outros seres vivos. Por exemplo, o peixe-palhaço, ele vive no meio dos tentáculos de uma anêmona do mar. Ele é o único organismo que consegue viver nos tentáculos das anêmonas, porque o organismo dele já se adaptou às toxinas que tem no tentáculo das anêmonas. Se outro peixe ou outro animal que vive no fundo do mar for tentar querer se esconder ou utilizar os tentáculos da anêmona para moradia, ele vai acabar sofrendo com a ação dessas toxinas que estão presentes e pode até morrer. Tem também essas adaptações de organismo, como o mimetismo, que é a característica de um organismo dele parecer com outro organismo. Por exemplo, essa aranha saltadora, ela imita a forma de uma formiga para parecer inofensiva para suas presas. Temos também um exemplo bem comum, que é a cobra coral, que é onde nós temos a coral falsa e a coral verdadeira. A coral falsa e a coral verdadeira, a única diferença é que na coral verdadeira, a linha branca ela tem menos destaque do que na coral falsa. A tonalidade da cor também é diferente e a linha preta na coral falsa, ela é mais grossa do que na coral verdadeira.
Então, são algumas características que acabam, por ser bem observado, dá para a gente diferenciar. Mas no momento em que a gente acaba encontrando uma cobra coral, a gente já imagina logo que qualquer uma é venenosa. Então, a gente nem se atenta muitas vezes para essa questão. Mas elas usam de imitar um animal mais perigoso para poder utilizar isso em sua defesa contra os seus predadores. Algumas borboletas também, elas acabam imitando as folhas das plantas, né, para evitar os predadores. Temos esse tipo de adaptação chamado de cripícia, que compreende métodos que permitem ao organismo ficar idêntico ao ambiente que cerca. Por exemplo, o uru. O uru é um pássaro que ele é noturno e ele na floresta, ele, se a gente observar, ele parece um galho seco de uma árvore, que ele fica no tronco da árvore, ele fica imitando como se fosse um galho seco. Aqui nós temos na imagem aqui uma mãe e um filhote escondido no tronco da árvore. Aí temos também a questão da adaptação da produção de veneno, como, por exemplo, os escorpiões, as lacraias, algumas aranhas e as cobras. E nós vamos falar sobre a questão também da adaptação da origem dos seres procariontes e eucariontes. Para a questão da evolução desses seres, existem algumas hipóteses que explicam a origem desses seres. Dos seres procariontes, eles dizem que é uma possível evolução biológica, que aconteceu da seguinte forma. Tem a interação entre as moléculas orgânicas, aí deu origem ao protobionte, que foi um agregado de moleculares capazes de reagir a estímulos do meio. Esses protobiontes, eles se adaptaram e formaram os seres procariontes autotróficos quimiosintéticos. Ou também os seres procariontes heterotróficos anaeróbicos, que surgiram aproximadamente há 3.800 milhões de anos. Desses seres procariontes heterotróficos ou autotróficos, surgiram os seres originaram exatamente os seres procariontes quimiotróficos, e desses quimiosintéticos surgiram os autotróficos fotossintéticos. Esses seres autotróficos fotossintéticos, eles liberam oxigênio, né? Esse oxigênio é liberado para a atmosfera e alguns desses procariontes resistem ao oxigênio e aproveitam esse oxigênio para oxidar compostos orgânicos e obter essa energia. Daí surgiram os seres procariontes aeróbicos. Aí, dessa possível evolução biológica dos seres procariontes, surgiu as duas hipóteses para o surgimento da origem dos seres eucariontes. Esses seres procariontes deram origem aos seres eucariontes pela hipótese autogênica ou endossimbiótica. Aí nós vamos ver cada uma dessas hipóteses aqui para concluirmos essa questão. A origem dos eucariontes pela hipótese autogênica, que diz o seguinte: primeiro surgiu as células que se desenvolveram sistemas de endomembranas resultantes da invaginação da membrana plasmática. Tinha a célula, né, lá, a célula procarionte, e essa célula procarionte, ela acabou sofrendo essas invaginações aqui na membrana plasmática, dando origem ao sistema de endomembrana. Depois, algumas dessas invaginações começaram a armazenar o DNA e formaram aqui o núcleo da nossa célula. Em seguida, outras membranas deram origem a organelas semelhantes ao retículo endoplasmático. E mais tarde, no decurso dessa evolução,
algumas porções do material genético abandonaram o núcleo e evoluíram sozinha no interior das estruturas dessas membranas, dando origem a organelas como a mitocôndria e o cloroplasto. Assim, a hipótese autogênica para a origem dos eucariontes, que de uma célula procarionte, essa célula desenvolveu o sistema de endomembrana pela invaginação da membrana plasmática. Essas invaginações começaram a armazenar DNA, que deu origem, que formou aí o núcleo. Depois, essas membranas aí, outras membranas deram origem a essas organelas, por exemplo, como o retículo endoplasmático. E aí, ao longo do tempo, que não foi de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, foi caso de anos ou até milhões de anos, essa evolução dessas células procariontes por meio dessa adaptação aí foi dando origem a outras células, as outras estruturas dentro dessa mesma célula, que como a mitocôndria e o cloroplasto, tá? Aí nós vamos agora ver a questão da hipótese da endossimbiótica para a origem dos eucariontes. Ele diz que existiam procariontes maiores e procariontes pequenos, sendo uns aeróbicos e outros fotossintéticos. Os procariontes mais pequenos, eles foram capturados pelos maiores, estabelecendo-se relações de simbiose entre eles. A cooperação entre os diferentes elementos foi tão eficaz que se tornaram dependentes uns dos outros e passaram a constituir os organismos estáveis. Aí aqui a gente vê como foi que aconteceu aqui, ó. Aí um procarionte maior e os procariontes bem menores fizeram tipo uma fusão, e essa fusão desses dois tipos de procariontes aqui foi muito boa, que aí acabou esses procariontes hospedeiros tornaram-se células hospedeiras. Aí nisso daí, nessa fusão desses dois tipos de procariontes aí, deu origem a dois tipos de células procariontes, aonde os cloroplastos siam originados a partir da captura dos procariontes semelhantes às cianobactérias atuais, portadoras de pigmentos fotossintéticos, e as mitocôndrias terão resultado da captura de bactérias com eficiência de capacidade respiratória, dando aqui a questão da origem das células eucariontica animal. Essa é uma das hipóteses para a origem dos seres eucariontes. Aí, essa hipótese da endossimbiótica para a origem dos eucariontes recebeu muita crítica, e aí, na época em que foi proposta essa hipótese, os seus autores não tiveram fundamento para reforçar essa hipótese para explicar a origem dos eucariontes. Aí, em 1967, Lins Magulhas, com auxílio de dados obtidos através da utilização do microscópio eletrônico e sobre o DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos, conseguiu fundamentar a hipótese da endossimbiótica, que realmente houve essa fusão aí dos procariontes maiores com procariontes menores, fazendo essa fusão aí com as células de uma célula parasitária, que deu origem às duas células do eucariontes que existem, vegetal e animal. E a conclusão disso? Que os procariontes maiores estabeleceram relação de simbiose com os procariontes menores, que aí foram capazes de produzir energia por oxidação de compostos orgânicos semelhantes às mitocôndrias atuais, originando os eucariontes aeróbicos, que são as células animal, e os capazes de produzir compostos orgânicos utilizando energia luminosa semelhantes aos cloroplastos atuais, originando os eucariontes fotossintéticos, que são as células animais. Então, essa hipótese da hipótese da endossimbiótica, ela, no início que ela foi proposta, ela foi criticada e não foi fundamentada.
Aí veio esse cara aí que fez, através do microscópio de varredura e do DNA da mitocôndria do cloroplasto, comprovou que realmente, fundamentou que realmente essa hipótese ela é verdadeira, que que realmente os eucariontes surgiram de seres procariontes, que sofreram adaptações ao longo da sua evolução, e essas adaptações deram origem aos seres eucariontes, vegetal e animal, que nós temos hoje. E essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal.